a leitura bíblica. Então este aí vai ser o assunto do vídeo de hoje. Eu estou tratando sobre culto, né? Um momento de adoração por excelência, um momento de adoração por excelência. Então são alguns tópicos de introdução, né? Para entender o que seria mesmo um culto. Então primeiro o tópico que eu já gravei aqui no canal: o que é um culto, a finalidade do culto, os elementos do culto, o início do culto e hoje o que? A leitura bíblica. E ainda tratarei sobre a oração sacerdotal, os cânticos congregacionais e avulsos, testemunhos, a proclamação, o apelo, a decisão, os anúncios, a impetração da bênção, o pós-lúdio e uma conclusão. Ou seja, um culto, uma cerimônia ali, litúrgica, ela possui, claro, isso depende de igreja para igreja, de religião para religião, mas aí nós estamos falando aqui de um contexto assembleiano. Então, são 14 pontos dentro de uma liturgia, ou de um culto, né? Bom, culto significa adoração ou homenagem a um supremo ser, já gravei isso em outros vídeos. A finalidade do culto é promover ou realçar, fortalecer a comunhão do ser humano com Deus, e também naquele grupo social, claro, aqui não consta no texto, mas sim, também é uma questão social. Os elementos do culto basicamente são 8, né? Oração introdutória, elementos do culto: oração introdutória, cântico congregacional, leitura bíblica, apresentação dos conjuntos musicais, testemunhos, exposição da palavra, apelo e impetração da bênção apostólica. O início do culto, como já mencionei no vídeo passado, se dá de forma gradual, né? E principalmente em voz baixa, começando essa cerimônia. Então vamos hoje à leitura bíblica. A leitura do texto bíblico deve ser feita logo após o primeiro hino, primeira música, que tem de estar em harmonia com o tema do culto. Convém que seja conduzida pelo pastor ou por alguém que ele designou. É indispensável que o leitor saiba ler com reverência, pausa e ritmo, para que a mensagem seja bem compreendida. A leitura pode ser responsiva ou alternada. Responsiva ele mesmo e responsável por aquilo, e alternada entre ele e as pessoas que estão ouvindo. Primeiro, leitura responsiva é aquela na qual a congregação repete os versículos lidos pelo pastor ou pelo quem estiver lendo. Neste caso, não pode ser muito extenso para que não canse os presentes. Leitura alternada é aquela na qual o pastor lê um versículo e o responsável, né, e a congregação lê o seguinte. É a mais usada em nossas igrejas por emprestar maior dinamismo e participação ao ato. De acordo com a conveniência, o responsável pelo texto também pode fazer a leitura sozinho. Então, a responsiva lê um verso, o próximo, as pessoas que estão ouvindo também leem. A leitura alternada, a pessoa responsável lê e o próximo verso é o público. Beleza? Então este é o vídeo de hoje sobre leitura bíblica. Lembrando que eu não falei no início do vídeo, mas eu estou construindo uma playlist de liturgia. E o livro texto básico que eu utilizo é este aqui, ó. É um livro apenas de introdução, né? Aliás, esses meus vídeos são só apenas de introdução, por isso são bem curtinhos e não tem edição, é só para eu realmente dar um pontapé inicial sobre isso aqui no canal. E essa playlist faz parte de um conteúdo geral que é de teologia, beleza? Eu fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre o que mesmo? Sobre o início do culto. Eu vou deixar aqui no final. Dá uma olhada. Valeu.